Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie sua conta. Aproveite o papo reto. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Gleice, sou analista de negócios aqui na Bluesoft. E hoje eu vou falar um pouco sobre esse jogo League of Legends, mundialmente conhecido. E a ideia é dar algumas dicas para jogadores iniciantes, assim, que não sabem alguns macetes do jogo, ou para alguém que já ouviu falar e tem algum interesse. Por isso que eu coloquei que é para noobs, que é um termo para jogadores inexperientes. Pode ser usado como xingamento às vezes, mas não é o caso aqui, não estou xingando ninguém, tá? Então, alguns fatos importantes sobre LoL. Ele é um jogo do tipo MOBA, que é um gênero que classifica jogos onde vários jogadores estão conectados a um servidor online, jogando num mapa que representa uma arena, né, que é diferente de um RPG que você tem aquele mapa enorme para ficar andando. Esse aqui não, é um mapa mais limitado. Ele foi lançado em 2009 pela Riot Games, que é uma empresa norte-americana, e em 2012 ele já passou a ser o jogo mais jogado da América do Norte, nesse gênero. E no campeonato mundial do ano passado, que sim, tem um campeonato mundial, ele bateu o recorde de maior premiação da história de jogos desse gênero, dando um prêmio de 2,3 milhões de dólares para a equipe vencedora. Então, esse aqui é o mapa das partidas clássicas, que é chamado Summoner's Rift. Então, nesse mapa, como eu disse, ele é uma arena e ele é dividido em dois lados, né? O lado do time azul e o lado do time vermelho. Aqui nas extremidades a gente tem a base, e se você olhar aqui no cantinho a gente tem o que é chamado de Nexus, que é o coração da base de cada time. E o objetivo da partida é que você destrua o Nexus do seu inimigo. E esse Nexus ele é protegido por uma estrutura, né, de 11 torres e 3 inibidores. Então, para conseguir chegar no Nexus, você tem que destruir no mínimo 5 torres e um inibidor. Uma partida leva em média de 20 minutos a 1 hora. E ele tem 3 caminhos principais para você ir de uma base até a outra, né? Que lá mais na esquerda é a top lane, o mid e o bot. E numa partida clássica são 2 times de 5 contra 5 que são distribuídos nessas lanes conforme as suas funções, né? E a distribuição normalmente é 1 no top, 1 no mid, 2 no bot e 1 na jungle, que é essa selva que a gente tem aqui no meio. E eles são distribuídos então de acordo com as suas funções. Também diferente de um RPG, no LoL você não cria um personagem e vai evoluindo ele até o final. A gente já tem uma média de 120 campeões disponíveis, cada um classificado de acordo com essas funções, que tem 4 habilidades que são únicas para cada campeão. E aí você pode escolher o que você se identifica melhor de acordo com a função que você vai desempenhar na sua partida. Então eu vou falar um pouco sobre essas funções aí dos campeões. Então lá no top vai o campeão do tipo off-tank. O que isso quer dizer? O off-tank ele é um jogador que ele tem um dano considerável e ele também tem uma resistência física muito alta. Porque o jogador que vai no top, ele meio que tem que se virar sozinho, né? Porque o top está um pouco mais isolado. Então ele tem que principalmente aguentar o dano se ele precisar fugir, né? Então por isso que a defesa é o atributo mais importante dele. Depois no mid, a gente tem o AP, né, o jogador de AP, que é o jogador que tem seu dano baseado no poder de habilidade, né, na magia. Ele tem um poder de dano muito grande, mas ele pode ficar um pouco vulnerável, porque ele é dependente da mana e do cooldown da habilidade, que é o tempo que demora uma vez que você usa uma habilidade até ela estar recarregada para você usar ela de novo. Então por isso que ele vai no mid, porque é uma lane mais curta, e é mais fácil dele ser ajudado se ele for preciso. É fácil do bot subir ou do top descer e o jungler tá passando por ali o tempo todo. No bot, então, a gente tem 2, que é o ADC. O ADC é um jogador que ele tem um poder de dano físico muito alto, porém ele não tem resistência nenhuma. Então ele bate muito, só que ele morre muito fácil também. Por isso que ele vai junto com o suporte. E aí, por conta dele ter essa vulnerabilidade de morrer fácil, todos os ADCs batem de longe. Então você sempre vai ver um ADC ou tá armado com um rifle, um arco e flecha, alguma coisa desse tipo, para ele conseguir manter uma distância segura do inimigo se ele precisar fugir. E o suporte, que normalmente tem 2 tipos, ou ele é tanque, ou ele também pode ser AP. Então o suporte, ele tem a função de ajudar o ADC, principalmente no começo do jogo,
E aí quando ele é tanque, ele vai ser um cara que, diferente do off-tank, ele não tem dano, mas ele aguenta muita pancada pra ficar ali tomando a pancada no lugar do ADC, né? E se ele for AP, ele principalmente vai cobrir os pontos fracos do ADC. Por exemplo, o ADC ele começa muito fraco. Então, ele tem um problema que ele fica lento, e às vezes, como ele tem que bater de longe, fica fácil para o inimigo se desviar. Então, tem alguns suportes que ele, por exemplo, ele deixa o inimigo imóvel por alguns segundos, ou pelo menos mais lento se ele tentar fugir. E aí a gente tem o jungler, que ele fica correndo ali pela selva, né, tipo um Tarzan, assim. E aí o jungler, ele tem duas funções principais. Ele fica auxiliando as lanes que estão precisando mais, e ele fica pegando os buffs que tem na selva. Então, ele tem um fator muito importante, que é o fator surpresa. Porque quando o jogador tá na jungler, o inimigo não consegue saber onde ele tá. Então você nunca sabe, de repente você tá ali sossegado, daqui a pouco pula um cara na tua cabeça e você tá muito ferrado quando isso acontece, né? E ele fica pegando esses buffs, e é comum também que ele tente roubar o buff do inimigo, pra não deixar que eles fiquem com aqueles bônus do buff. E habilidades que são comuns para esse tipo de campeões é o poder de ficar invisível, porque uma forma do time se defender desse ataque do jungler que o time tem é de colocar o que a gente chama de ward no mapa, né, que é uma sentinela, que se alguém passar por ali, você vai ver ele chegando. Mas tem alguns junglers que eles conseguem ficar invisíveis mesmo se ele passar por cima dessa ward. Então é uma característica comum, não de todos. E uma outra característica comum no jungler é o ataque rápido, que é o que a gente chama de dive, que é um ataque que ele meio que pula, né, no inimigo, que esses fatores aumentam essa questão da surpresa, né, fica mais difícil do inimigo conseguir se defender, porque ele não está esperando por esse ataque, né. Então eu falei também que o jungler pega os buffs da selva, eu vou falar um pouco dos principais buffs que tem. Um deles é o blue e o red, que eles têm um blue e um red em cada lado da jungle, né, então um para cada time. No começo o jungler pode ficar com esses buffs para ele, e depois ele pode dar o blue, por exemplo, pro jogador do mid e o red pro ADC. Por quê? Porque o blue, ele dá um buff ele aumenta o poder de habilidade, ele aumenta a regeneração de mana por segundo, ele também diminui o cooldown das habilidades, e o red, ele aumenta o poder de dano, aumenta a regeneração de vida, e também tem um negócio muito bacana que é o que a gente chama de dano real, que vamos supor, quando você dá um ataque num inimigo, ele tira uma quantidade de vida e acabou. Quando você tá com red, que você tem esse dano real, você ainda fica queimando a vida do inimigo por alguns segundos, e cada vez que você dá um ataque, então você fica muito forte quando você tá com isso. Por isso também que é comum tentar roubar o buff do inimigo. Só que esse buff só fica pro jogador que matou, deu aquele last hit lá que matou esse monstrinho aí. Em compensação, a gente tem outros buffs, que é o Dragon e o Baron, que eles são pro time todo, né? E ele só tem um pro mapa inteiro, só tem um Dragon e só tem um Baron. Por isso ele é extremamente disputado entre os times, e às vezes rola aquelas teamfights na hora de tentar, vamos ver que tá matando, porque você quer o buff pro seu time. Então o Dragon, ele dá 5 tipos de buffs, cada vez que você mata, ele leva um tempo pra nascer de novo, e conforme você vai matando, você ganha um buff diferente. E aí eu vou ter que ver uma colinha aqui, que na primeira vez ele aumenta a regeneração de vida e de mana do time todo. Na segunda, ele aumenta a armadura e a resistência mágica. Na terceira, ele aumenta a velocidade de movimento. No quarto, ele aumenta mais um pouco a armadura e a penetração mágica. E no quinto, ele triplica todos esses bônus anteriores, ainda dá mais 50 daquele dano real que eu falei que vai queimando por 5 segundos durante 180 segundos. Então, em 5 segundos, você vai ter mais 250 de dano, além do dano que o seu campeão já tem. Então, isso é muita coisa mesmo, por isso que ele é disputado desse jeito. E o Baron, ele é extremamente difícil de matar. Vocês podem ver, aqui a gente tem um campeãozinho aqui, que é o Timo. Você vê a noção do tamanho dele em relação, né? Também que eles pegaram menorzinho aqui na imagem. Mas ele é grandão, ele é muito difícil de matar, ele exige o time inteiro para conseguir matar, porque ele aumenta muito o dano físico e o dano mágico do time todo. Ele diminui o tempo que você demora para voltar para a base. E ele também aumenta o poder das tropas aliadas, as tropinhas que vão nascendo lá de pouquinho. Quando você tá perto, eles ficam grandões, assim, é uma barata. E, além disso, a gente tem alguns bônus que você pode ter durante a partida. Um deles você consegue através dos itens. Cada jogador consegue comprar até 6 itens durante a partida. E esses itens vão dar bônus de acordo com os itens que você compra. Então, isso a gente chama de build, né, esse conjunto de 6 itens. E é importante que você saiba montar uma boa build para o seu campeão, porque senão você pode acabar prejudicando o desempenho dele. Tem sites que dão guias de quais são os melhores itens para você comprar para cada campeão.
Mas basicamente esses itens se dividem em defesa, ataque, magia, movimento e consumíveis, que são aquelas poçõezinhas e tal. E normalmente ele vai ter uma fórmula para você comprar desse jeito. Então para você comprar esse daqui, você precisa comprar primeiro esse, depois esse, que vai virar esse, assim por diante. A gente também tem as runas e os talentos, que os itens você compra durante a partida. A runa e o talento você define antes da partida começar. Essas runas, elas dão bônus personalizáveis e elas são divididas nas marcas, que são esses vermelhos, que eles são runas para dano físico, os selos, que são esses amarelos, que é para defesa física também, regeneração de vida, essas coisas, e os azuis aqui, que são os glifos, que são para defesa e defesa mágica, regeneração de mana, e as quintessências, que são essas três aqui, que dão bônus especiais para qualquer um desses atributos que eu falei. E aí você pode montar mais de uma página de runa, de acordo com... eu costumo jogar mais de mid, aí eu vou fazer igual que ele tá dando exemplo, ele tá falando AP full, né? Então ele montou uma página de runa mais voltada para um campeão AP, eu posso ter uma página de runa para um campeão AD e assim por diante. E a mesma coisa por os talentos. A sua conta como usuário chega até o level 30, e cada vez que você sobe de nível, você ganha um ponto para distribuir aqui. Você também pode montar várias páginas, também tem guia para isso, que se divide no ataque, defesa e utilidade. Que o objetivo das runas e dos talentos é que você já consiga começar o jogo com algum bônus, para você não começar tão fraco quanto você começa logo quando você é iniciante ainda. E as páginas de runa, você só libera ela a partir do level 20 da sua conta. E aí quando você chega no level 30, você pode, se você quer um desafio maior, você pode começar a jogar as partidas ranqueadas, né? Que você vai jogar primeiro uma melhor de 10, que de acordo com o seu desempenho nessas partidas, você vai entrar em um desses elos, que ainda são subdivididos em 5 divisões menores ali. Então, começa assim, o mais baixo que tem é o bronze 5, né? Depois você pode ir bronze 4, bronze 3, bronze 1. E aí você vai para prata, ouro, platina, diamante, e aí você vira desafiador, que é o nível dos profissionais. A gente tem aqui no Ubisoft o Guilhermino, que já é platina, já ele tá quase chegando lá, né? Mas é isso. E assim, é super normal que quando você começa a jogar, você joga mal, né? Porque você ainda não tem experiência, então é comum que você vai perder bastante. Então se você não jogar bem no começo, não fique indignado, porque você vai melhorar com a prática, com certeza. E basicamente é isso, agora a gente já pode jogar uma X5, e é isso daí. Obrigada.